Oi pessoal, sejam bem-vindos ao canal Estudos Bíblicos e Persas. Meu nome é Rodrigo e nesse vídeo eu vou fazer uma introdução ao livro bíblico de Daniel, explicando as principais questões para uma melhor compreensão desse livro, que sem dúvida é o mais diferentão da Bíblia hebraica, ou seja, do Antigo Testamento. O capítulo 1 de Daniel faz referências a eventos e personagens históricos, como a Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, o sítio de Jerusalém e o consequente cativeiro da Babilônia. É importante lembrar que os hebreus viviam divididos em dois reinos desde a morte de Salomão. Enfraquecidos por falta de unidade, o reino do norte, Israel, foi dominado pelos assírios em 722 a.C. e o reino do sul, Judá, pelos babilônios, o que deu início em 597 às deportações que inclusive levaram para a Babilônia parte da corte e da elite. Os capítulos de 1 a 6 narram as aventuras de Daniel e de seus amigos na corte da Babilônia. Eles são identificados como pertencentes à elite, pois são instruídos e cultos. Esses contos são uma introdução da carreira de Daniel e revelam características da identidade judaica diante de um ambiente cultural diferente e mesmo hostil. A recusa de Daniel em alimentar-se da comida da corte babilônia nos lembra as restrições alimentares judaicas. A resistência dos amigos de Daniel ao não se curvar perante a estátua de Nabucodonosor, mesmo diante da ameaça da fornalha de fogo, deixa evidente o monoteísmo e a adoração somente a Yahvé. Além da crença monoteísta e leis de alimentação, podemos adicionar os símbolos identitários centrais dos judeus, a circuncisão e a observação do sábado. Na primeira parte do livro, Daniel é um intérprete de sonhos, semelhante a José, que foi recompensado por interpretar os sonhos do faraó na corte egípcia. O sonho de Nabucodonosor, de uma estátua composta por diversos materiais, da cabeça de ouro aos pés de ferro e barro misturados, é uma forma de periodização da história. Daniel explica que a cabeça de ouro representa o próprio Nabucodonosor e o Império Babilônico, mas três reinos se seguem e podem ser identificados como a Média, a Pérsia e o Império de Alexandre o Grande e seus sucessores. A pedra que destrói a estátua é um reino messiânico, o que define o controle divino da história, trazendo a mensagem para os judeus de que as dominações estrangeiras não durariam para sempre. Na segunda parte do livro, Daniel é o sonhador, um visionário apocalíptico. As visões de Daniel no capítulo 7 possuem um paralelo importante com o capítulo 2, pois apresenta novamente o tema dos quatro reinos. As quatro bestas terríveis que surgem do mar são interpretadas como quatro reis que se levantarão sobre a terra, como é revelado a Daniel por um anjo. As bestas simbolizam o caos e o terror causado pelos reinos, que são a Babilônia, a Média, a Pérsia e o reino de Alexandre. Mas a morte da quarta besta, que representa Alexandre e seus sucessores, e a vinda de um como filho do homem, confirma o controle divino da história. Assim, o livro de Daniel traz uma mensagem de esperança e conforto diante da perseguição. No capítulo 8, há uma interessante metáfora. A visão do carneiro e do bode, que representam respectivamente o Império Persa e Alexandre o Grande, que o conquistou em 331 a.C. A morte de Alexandre e a divisão de seu reino entre os sucessores é descrita em Daniel 8:8. Então o bode tornou-se muito poderoso, mas embora estivesse em pleno vigor, seu grande chifre se quebrou e em lugar dele ergueram-se quatro outros magníficos, na direção dos quatro ventos do céu. Os estudos acadêmicos sobre o livro de Daniel geraram bastante debate em torno de três questões principais: a autoria, datação e seu gênero literário. Há pesquisadores que defendem a autoria do livro pelo próprio Daniel, enquanto outros o categorizam como um pseudepígrafo, ou seja, de autoria anônima, mas utilizando o nome de Daniel. Os pesquisadores também divergem acerca da datação do livro. Alguns argumentam pela composição durante as experiências do cativeiro da Babilônia. Outros o datam no período helenístico, especialmente os capítulos de 7 a 12, no contexto da perseguição aos judeus pelo rei Seleucida Antíoco Epífanes, em torno de 167 a.C.,
A datação dos capítulos 1 a 6 é menos evidente, o que torna o debate ainda mais acirrado. O gênero literário do livro de Daniel também é disputado entre o gênero profético e o apocalíptico. Daniel seria então o único apocalipse da Bíblia hebraica, mas o que é um apocalipse? Esse assunto ficará para os próximos vídeos. Essa é apenas uma introdução ao livro de Daniel. Curta, comente e se inscreva no canal para mais conteúdos de estudos bíblicos e persas. Até a próxima!